Boa noite. Antes de começar, eu quero fazer dois comentários. Primeiro que eu vou iniciar falando um pouquinho de Hegel, porque eu senti muita necessidade de trazer alguns conceitos para depois a gente contrapor na questão do materialismo histórico-dialético do Marx e do Engels, principalmente usando o Stalin, o texto do Stalin que a gente usou como base. E também pedir, por favor, que eu vou ter várias assim, intervenções que eu gostaria que vocês participassem e colaborassem, para não virar uma palestrona chata, assim, a gente ir conversando, certo? Então, vamos lá, começar sobre materialismo histórico dialético. Então, a gente vai entrar no entendimento de alguns conceitos hegelianos para a gente poder passar mais tarde para o materialismo em si. Então, uma frase que ele fala, e eu falei, o ser e o nada são o mesmo. O que ele quer dizer? Que esse ser absoluto é uma ideia, uma abstração, só que ela não tem nenhuma determinação. Isso significa que, por mais que o ser seja uma totalidade e o nada seja uma inexistência, né, ou não ter nada, mesmo assim, eles são equivalentes. Porque o nada é um absoluto abstrato e o ser, aliás, o nada é o nada e o ser é um absoluto abstrato sem nenhuma propriedade. Então, você não consegue definir esse ser abstrato. A gente está dentro da filosofia, certo, gente? Então, a gente tem que ter um grauzinho de abstração para tentar chegar lá. Mas, se eles são equivalentes, ele fala que não é possível tirar uma síntese dialética disso, entre o nada e esse ser absoluto. Então, ele traz a ideia de devir ou vir a ser, que é a mesma coisa. Ou seja, quando esse ser absoluto, abstrato, sem nenhuma propriedade, sem nenhuma determinação, ele passa a ser reconhecido dentro de características. Eu vou mostrar aqui um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, o homem. No caso, o macho adulto humano, certo? Não o homem e a humanidade. Como que a gente define o homem sem qualquer tipo de determinação? Então, quando a gente vai pensar no homem, a gente pensa, pode ser negro, branco, ameríndio, asiático, enfim. Pode que o homem vai estar vinculado às suas determinações, no seu lugar na sociedade. Então, por exemplo, dentro da lógica capitalista, dentro da lógica patriarcal. Então, temos aí, o que é o homem na lógica capitalista, o que é o homem na lógica patriarcal. Como é que a gente define um homem sem qualquer determinação que o caracterize? Quem aqui consegue pensar no homem sem nenhum tipo de característica que o determine? Consegue entender o que é o ser absoluto que não tem nada de característica que determine? Porque isso é equivalente ao nada? Sou como paradoxo, pois é. Por isso que a dialética, para o Hegel, ela não vai acontecer nesse lugar do ser absoluto com o nada, e sim no devir, que a gente vai entender agora. Essa noção de suprassunção. E aí que ele traz que a palavra em alemão tem 3 usos no idioma original, que é o uso de negação, o uso de preservação, mas também o uso de superação. Só que o Hegel ele vai usar nessa palavra que foi traduzida como suprassunção com as três definições ao mesmo tempo. Então, a gente vai, e aí na construção dessas determinações, que é esse devir, esse vir a ser. E aí que está a relação dialética. Então, a gente vai entender também um exemplo. O trabalho do homem é a transformação da natureza, certo? Então, por exemplo, você vai ter o pão. Da onde que vem o pão? Do trigo. Então, o trigo ele é negado no seu estado de natureza, porque você não quer trigo, você quer pão, mas ele é preservado. Você não vai aniquilar o trigo. Você vai transformá-lo para elevar ele a um estado superior em forma de pão. Então, é uma coisa que você não desassocia a negação da preservação com a superação. É uma construção que contínua dentro desse processo. Por isso que ele fala que o trabalho humano é dialético. A dialética existe no trabalho humano porque ele compreende essas 3 variáveis de forma indissociável na suprassunção. Certo?
Então, aqui, eu trago uma frase do Hegel falando com relação ao Napoleão Bonaparte, para a gente entender aonde está o idealismo do pensamento do Hegel, que também vamos chegar lá. Ele fala: viu o imperador, essa alma do mundo, deixar a cidade para fazer o reconhecimento das suas tropas. É efetivamente uma sensação maravilhosa ver um indivíduo semelhante que, concentrado assim em um ponto, ou seja, em um indivíduo, montado em seu cavalo, estende-se sobre o mundo e o domina. Para lá, tá faltando uma. Enfim, tinha uma segunda parte aqui que eu explicava a questão do Zeitgeist. Opa. É um outro conceito logo depois dessa aqui, antes dessa, tinha a questão do Zeitgeist, que é o espírito de um tempo que o Hegel também usa muito, que é a concepção de que a construção social, as modificações sociais acontecem porque existe um avanço do ideário, um avanço do conhecimento, um avanço da racionalidade, da percepção da sociedade sobre as coisas. Então, essa construção da idealização essa construção da idealização da sociedade se refletia nas mudanças sociais. Então, essa é a percepção do Zeitgeist. E aí, qual que é a questão? No caso do Napoleão Bonaparte? Napoleão, isso. A ideia do Hegel sobre Napoleão é que ele carregava em si mesmo os ventos da mudança, porque as mudanças estavam acontecendo, porque existia uma percepção no ideal das pessoas de que isso estava, de que a sociedade já estava pronta para mudar. Então, Napoleão carregava isso em si mesmo. Então, a Revolução Francesa estava acontecendo porque as pessoas já estavam preparadas mentalmente, enquanto sociedade, para essa mudança. Então, só por aqui. Então, enquanto assim, o pensamento do Hegel é metafísico, o do Marx e de Engels é materialista. Por quê? Porque a metafísica, ela indica a possibilidade de se encontrar um tipo absoluto de pensamento a partir da racionalização humana. Então, a gente consegue pensar, idealizar, identificar quais seriam os tipos ideais das coisas, ou como as coisas deveriam ser, e fazer esse caminho pela racionalização. Então, a partir da racionalização das contradições, segundo o Hegel, é que a história avança. Então, a metafísica hegeliana, ela vai no entendimento de que o mundo se torna consciente de si. É essa frase que ele usa, inclusive. Então, a percepção racionalizada, para além do aparente, faz com que a gente avance em termos de civilização e vá construindo civilizações diferentes, a história aconteça. Para Marx e Engels, a existência e a consciência, elas não são para além ou a priori, ao contrário. Então, as condições econômicas e sociais, que são a priori, para a força motriz do desenvolvimento histórico humano, e as coisas que a gente pensa e entende, aí sim vão ser a posteriori, a partir da nossa realidade material. Então, o que os indivíduos pensam e entendem de si depende das forças produtivas, que constroem materialmente a ideologia dominante de um tempo. Então, o materialismo entende que a realidade é colocada, ela constrói uma forma de socialização, e essa socialização a gente entra enquanto indivíduo dentro dela e se estabelece individualmente a partir de uma ideologia, de uma cultura, nessa sociedade. Diga, Jéssica. Só para ver se eu entendi direitinho aqui, eu gosto de exemplos. É tipo assim, Engels pensava que, por exemplo, um homem primitivo, ele ia pensar na roda para depois produzir. E no caso de Marx... O Hegel, desculpe. Certo. E no caso de Engels e Marx, ele pensava que, na verdade, ele tinha necessidade antes para depois ele buscar uma forma. Isso, a roda acontece a partir da necessidade, mas a necessidade também acontece a partir da realidade material. Isso. Então, nem toda a sociedade vai construir exatamente as mesmas coisas, porque depende de como a realidade material se coloca e das necessidades que são construídas a partir dessa realidade material. Diga, Otávio. Entendi, então. Bom, sobre isso, né? Mas eu gosto de ressaltar, né, que
pensamento de Hegel sobre dialética, né, foi muito apropriado, né, pelo Marx depois, né, e não sei se todo mundo capturou aquela ideia, que é bem difícil realmente, né, do pão, né, enfim, do exemplo do pão, do trigo que continua presente ali, né, se nega, depois se supera e vira o pão. Isso aí, até pode voltar rapidamente para aquele slide lá, porque tinha uma terceira palavra. Suprassunção. O terceiro significado para suprassunção, além de negação e de superação, preservação, né? Então, a dialética seria uma maneira de pensar, né? Acho que às vezes as pessoas estão falando de dialética, mas o que é, no sentido mais descritivo, né? Dialética é uma maneira de pensar, né? Diferente, por exemplo, da lógica formal, né? Que diz que as coisas são ou não são, né? Lógica formal que é presente na matemática, né? Então, ou é um triângulo ou não é um triângulo, né? Bom, agora, no caso de outras áreas do conhecimento, a gente pode usar a dialética, que é uma maneira de pensar que vai nos fazer perceber que os elementos estão ali presentes ainda, se transformando, né? Há uma negação, uma preservação, uma superação, enfim. É uma maneira bem mais, eu diria até, avançada de pensar, que o Hegel traz. Mas ele tinha todo esse idealismo aí, que depois o Marx e o Engels vão superar pelo materialismo. Eu entendo um pouco da questão da metafísica, mas algo que eu vejo, às vezes, nos textos está relacionado a enxergar as partes como um todo, né? Como algo, uma característica única como determinante do todo, e também esse todo como algo imutável, né? Então, tem aquele exemplo lá dos sapatos, né? Que aí você tem um sapato amarelo e aí você troca a sola, você troca o couro, você troca os cadarços, mas você considera que é o mesmo sapato, e sendo que ele é e não é, numa perspectiva dialética, mas na perspectiva metafísica, ele é aquele mesmo sapato. E eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar, porque eu acho que é o grande desafio da esquerda, e mesmo da esquerda marxista, né, de conseguir descascar a cebola, né, como diz a Marina Gouveia, e não jogar fora as coisas, né, pelas suas contradições. Então, acho que é algo a gente investigar melhor essa parte desse entendimento metafísico, para que a gente consiga identificar isso, que é muito presente dentro das organizações. Aí o Guilherme perguntou aí, a negação, no exemplo do trigo, seria a mesma coisa que um estado anterior? O trigo ser negado é deixar de ter uma forma e passar a ter outra? Isso, a negação no sentido de que você não tem interesse no trigo. Então, você nega ele como o que você espera, né? O que você quer, o que você espera dele. Então, você vai transformá-lo, então você não vai aniquilá-lo, então você preserva. Você preserva transformando. E superando a sua condição original para uma fase superior, que é o pão. Então, você utiliza esses três conceitos no mesmo conceito. Então, colega. Serei breve aqui, uma observação que, dentro dessa questão aí, desse conceito do Aufhebung, me parece que a gente confunde, às vezes, como se Marx tivesse utilizado uma outra coisa para se contrapor ao capitalismo. Tipo, ele nunca comparou o capitalismo com o comunismo, por exemplo, né? Então, ele não nega o capitalismo, né? Como para fazer o pão não se negou o trigo, né? E aí é importante também que dentro do senso comum, é muito comum a gente ouvir que Marx era o teórico do socialismo, coisas que o valham. E Marx estudou mesmo a fundo o capitalismo, né? E aí também, eu não sei se cabe, Marina, entrar naquela questão da tese da antítese e da síntese, dentro desse modelo aí do Aufhebung, não caberia essa questão, né? Porque a antítese seria algo que não é a tese, que se contraporia a... Não sei se cabe, nesse momento, falar disso, né? Encerro a minha fala. Antes de passar a palavra para o Eric, só complementando e dialogando com o colega, a gente tem que entender exatamente isso, que
o passar histórico, ele nunca é uma negação completa do que existe, e sim uma construção para uma superação, mas que a gente utiliza o que vem antes. Então, não tem como a gente, tipo, destruir a sociedade completamente e surgir do nada com o comunismo. Então, a gente sempre vai construir, na tentativa de superação, com o que nós temos antes. Se a gente nega o trigo para ter o pão, a gente não aniquila o trigo. Assim como se a gente nega o capitalismo para construir o socialismo, a gente não tem como aniquilar o capitalismo, sim modificar a sua forma de ação social para que as forças de produção estejam na mão de outras pessoas e consiga criar uma nova socialização, mas a partir do que existe. É nessa mesma linha de raciocínio do conceito. Diga, Eric. Eu acho, quer dizer, no meu entendimento, isso está dentro dessa questão, mas quando a gente fala em supra-assunção, a gente está falando em superação de uma contradição para um novo patamar. Né? Então, você tem a tese, a antítese e a síntese daquilo que pode ser uma superação ou não. Né? Pode ser um embate ali em tese infinito também. Mas quando a gente fala de superação, a gente está falando de que a partir desse acerramento das contradições, ou da conciliação delas, você teria um novo estágio e novas contradições, no meu entender. Então, no meu entendimento, estaria dentro disso também. Então, agora a gente entra um pouquinho no materialismo. Então, ao contrário, pensando também na Revolução Francesa, o que o Marx falaria, né? O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Então, para você ter chegado na Revolução Francesa, a Revolução Francesa acontece porque existiu condições materiais de avanço tecnológico, de avanço de outras organizações políticas e de poder. Então, você tinha aquela nova burguesia acontecendo entre a Idade Média e o Renascimento. Você tem uma construção que vai se moldando para que isso fosse uma construção material que vai se moldando socialmente para que isso desencadeasse numa Revolução Francesa, e não que as pessoas estavam pensando e constituindo e tornando-se consciente de aquela forma medieval precisava ser ultrapassada. Não é assim que acontece. A nossa construção da consciência e do nosso pensamento, ela se dá a partir das bases materiais que a sociedade nos coloca. Esse é o pensamento marxista. Então, aí uma provocaçãozinha, tudo que existe, existe. Mas como e por que existe dessa forma? Então, não é só tudo que existe, existe de forma aleatória. Ela vem de algum lugar, condicionada e determinada por um processo, baseado na realidade material. Então, a gente tem que entender que a concretude da vida, ela é determinada socialmente. Ela não é uma questão inata. E aí, só fazendo, então, um parênteses, puxando para a questão de gênero, se a pessoa trans existe, ela existe. Por que ela existe? Quais são as condições materiais que causam disforia? Aí, se a gente pergunta se isso é biológico, é nos chamar de biologicista. Se a gente pergunta se é social, porque a gente é transfóbico, qual é o problema de se pensar? Qual é o problema de se entender materialmente a questão da disforia? E aí falar que, da mesma forma, e quais são as condições materiais que criam homem violento, exatamente. Isso também parte desse entendimento de que a sociedade cria condições materiais que... aí a gente entra em outras, que eu não trouxe aqui, mas já trazendo, né? Que você tem os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Então, o que é a infraestrutura? São exatamente os meios de produção e as relações materiais que se colocam, que fazem com que a gente se relacione de uma determinada maneira. Então, quando a gente se relaciona no capitalismo através de trocas monetárias, a gente vai ver o mundo a partir dessa perspectiva. E toda a ideologia construída na superestrutura, todo o pensamento religioso, político, cultural, ideológico, de uma forma geral, é construída em cima dessa base material. Então, e aí, da mesma forma, como é que
Exatamente, cultura, leis, a mercantilização de tudo é feita nesse processo. Então, quando você tem eu acho que a gente precisava muito fazer um estudo específico do patriarcado a partir desse pensamento, desse entendimento. Como que se cria homens e mulheres a partir das condições colocadas socialmente? Como que se cria e se reproduz nessa superestrutura que também faz parte do patriarcado, esse processo de criação de pessoas como agentes de violência e pessoas que são alvos de violência, no caso, homens e mulheres. Mas essa construção, ela é materialmente colocada, ela não é aleatória, e ela nem é essencialista, a gente não pode pensar de forma essencialista, a gente tem que entender a partir de uma construção material histórica e dialética desse processo. Então, tudo que existe, mas por uma razão, que a gente tem que entender como e por que existe dessa maneira. Aí, entrando um pouquinho no livro do Stalin, que é sobre o texto, né, sobre materialismo dialético e materialismo histórico, que é até interessante a gente entender, se a gente for pensar de forma histórica, dialética e material, pensar que ele estava escrevendo isso em 1938, que estávamos em período de entrando em Segunda Guerra Mundial, então, entender os contextos de uma forma mais complexizada é uma forma científica de pensar a sociedade, a partir do socialismo científico, a partir do entendimento científico das ciências humanas, né, do entendimento de como você tenta compreender cientificamente a realidade social. Então, entrando na dialética. A metafísica, então, seria a capacidade de construção de um conhecimento imutável, particionado, isolado, entrando um pouco no que o Eric disse antes, né? A metafísica entende que a gente tem a nossa capacidade de conhecer, de construir abstrações, ela pode pegar uma coisa particionada, isolada, e entendê-la por ela mesma, isolando do resto do complexo. Só que isso a gente sabe que tem as suas limitações, né? E o que a dialética fala? Que é a gente tentar fazer um exame dos fenômenos pelas relações de mútuo condicionamento. Então, uma coisa condiciona a outra, de forma dialética. Um comportamento, uma realidade, vai condicionar o comportamento e a realidade. Nesse movimento nas suas transformações e nesse desenvolvimento. Então, você tem que pensar sempre de uma forma complexizada. Aí eu vou te mostrar um videozinho para a gente entender o pensamento metafísico. This is Stephen. He's from a rough part of the city, but he manages to stay out of trouble. He's a good kid, a Christian, from a Christian family. But one day, unfortunately, he accidentally wore the wrong color in the wrong neighborhood. Every single bullet missed Stephen. Obviously, God saved his life. It's a miracle. God is good. Stephen was struck in several places, but the bullets missed all his major organs. It's a miracle. He's gonna make a full recovery. God saved him. God is good. Stephen has some lasting damage. His spinal cord was struck and he suffered some brain damage, but those wounds should have killed him. God saved his life, because God has more plans for Stephen. It's a miracle he's still alive. God is good. Stephen is in a better place now. A place where there's no violence and no pain.
He's with God, and he'll be waiting for us up in heaven. He has been called home. God is good. Por que é metafísico, gente? Por que esse vídeo ele parte de um pensamento metafísico? Nenhuma reflexão, muito alguma, sobre as causas materiais, né, da violência em si, tudo que levou o cara àquele lugar naquele momento, tudo que levou um cara preto a sofrer risco maior de violência na periferia, de tudo que levou a existir organizações criminosas pela lei, de tudo que levou a lei quanto uma manifestação do Estado, sabe? Nem essas coisas complexas está isso, né, alvo de reflexão, nem mesmo a simples probabilidade. Sabe? Então, trazido uma superestrutura, né? Já pensando nisso, uma forma de ter realidade que faz as pessoas talvez serem forçadas a aceitar, né, as consequências do mundo sem escrutarem, né, as causas reais, materiais das coisas, né, na sua dialética. Então, assim, a religião pode cumprir esse papel também, não só, mas ela tem também esse papel de contribuir para a ideologia da classe dominante, para a manutenção da força do Estado e, nesse sentido, para periferização forçada das pessoas. Mas, enfim, então criam-se ideias bem simples, bem universais, vamos dizer assim, né, para coisas que são muito mais complexas, estão sobredeterminadas a vários fatores. Mas, enfim. Vanessa? Então, eu acho que é metafísico, porque o material, que é o contrário de metafísico, ele se dá na violência, a violência material. Ele passa lá toda vez a violência acontece. O metafísico não corresponde à materialidade, porque ele fica falando que em toda situação Deus ainda é bom. Então, ele não condiz com o material. Ele é algo, parte de uma cultura, parte de uma ideologia, parte de uma fé. Algo que só existe no plano metafísico, porque não se materializa em momento algum. Colega? Eu vou tentar responder a tua pergunta, Marina, utilizando de um outro exemplo que parece um pouco com o vídeo do nosso protagonista. Quando eu era criança, eu escutava as pessoas dizendo que quando eu saísse do primário e fosse para o ginásio, as coisas iam melhorar. Não vi isso. Aí eu cheguei no ginásio e aí eu escutava dizer que as coisas iam melhorar quando eu fosse para o científico. E aí, quando eu cheguei no científico, acho que não, as coisas vão melhorar quando você for para a faculdade. As coisas vão melhorar quando você se formar. As coisas vão melhorar porque você está trabalhando. Não, agora as coisas vão melhorar quando você se aposentar. Eu já me aposentei e não vi nada disso acontecer e já estou escutando que quando eu morrer que as coisas vão melhorar. Então, acho que seria uma situação que eu vivenciei durante a minha vida toda, que também pode ilustrar essa questão, né? Tipo assim, é como se fosse um dogma que para qualquer lado que a gente pense, a convergência do raciocínio vai ser para o mesmo ponto. É assim que eu entendi. Certo. Otávio? Só vou falar de novo para pontuar uma coisa que eu tinha falado antes, né, mas pontuar melhor, né? Então, assim, né? As coisas vão melhorar. Como vão melhorar? Nunca melhoraram, né? Fala meio rápido. Mas, enfim, será que não é do interesse, né, de uma classe dominante que as pessoas achem que as coisas vão melhorar para que elas continuem acreditando e faz sentido a vida a que elas submetem? Enfim, muito nenhum as pessoas vão ser levadas a questionar por que as coisas realmente não melhoram. Sem pensar em Deus, sem pensar no que está fora do nosso mundo, sem pensar no que está fora do nosso plano, pensando no que está no nosso plano aqui, ao nosso alcance. As pessoas, no modo de produção, nas máquinas, nas coisas todas. Por que as coisas não melhoram? Por quê, afinal de contas? Será que tem algum poder sobre isso?
já que realmente estou submetido a uma coisa externa, né, no final das contas, como Deus. Então, acho que, de maneira bem simples, encaixar o questionamento por que as coisas não melhoram, que traz para essa reflexão sobre a materialidade e sobre as suas, né, múltiplas determinações, né? E, bom, determinações, eu acho que, do ponto de vista de alguém de exatas, né, eu gosto de pensar como questão de probabilidades, né? Tem algumas coisas extraordinárias que você pode fazer na sua vida, mas quão provável é isso? Altamente improvável, né? Então, o sistema vai impor o que é provável de você conseguir fazer. E algumas coisas você pode batalhar bastante, sabe que você nunca vai conseguir fazer, ou vai conseguir fazer uma vez em 1 bilhão de vezes. Quando ele fala que existe o ser absoluto e o nada. O ser absoluto é um ser que você não consegue dar nenhuma determinação. Então, por isso ele é equivalente ao nada. E se a gente for pensar, Deus é isso, é um ser absoluto que você não consegue dar nenhuma propriedade humana, porque essa é o mistério, então realmente você consegue fazer um vínculo com isso. Mas a grande questão é que o pensamento idealista carrega em si uma capacidade de construir esses tipos de explicações. E o cristianismo está muito baseado nessa percepção idealista e metafísica de mundo. Então, você consegue separar um recorte da realidade e dar uma explicação a partir de uma abstração que você acredita. E essa é a questão da religião, que você retira toda a complexidade da materialidade e dá uma explicação metafísica para aquilo, e isso basta, independente do contexto. Essa a questão que eu trouxe o vídeo. Diga, Otávio, que é alienante e que faz parte da construção ideológica. Desculpa interromper de novo aí. Bom, mas enfim, ainda sobre isso, né? Estava conversando recentemente com um amigo meu, falando sobre como ele não é comunista ainda, está tentando provar para ele como o sistema, né, só vai mudar através de uma revolução, etc. E ele falava assim, né? Ele estava falando sobre como produção anárquica no capitalismo, você chega à crise de superprodução, né? E daí, nesse ponto, a burguesia vai jogar fora um monte de coisa que foi produzida, sabe? Ele falava, pô, é muito irracional, né, esse sistema aí, né? A gente poderia, olha o que ele falou, criar leis para que as pessoas produzissem de acordo exatamente com o que vão consumir, sabe? Para que haja preço. Eu falei... Quem que foi que falou isso? Não entendi. Um amigo meu, um grande amigo meu, me deixa fora daqui. Bom, eu falei assim, o que essa lei vai fazer? A lei é o quê? Um megazord? Sabe? A lei é um robô alienígena? Sabe? Quem garante essa lei? Sabe? Então, isso é um exemplo bem típico, ainda mais em grandes setores da esquerda, né, majoritários, de pensamento idealista, né? Você acreditar que algo externo e abstrato, como a lei, simplesmente, por si só, vai garantir. É a lei, pô, é proibido, então eu vou obedecer, senão o quê? A polícia vai te pegar, mas e se você conseguir comprar a polícia, sabe? Então, assim, e se você ter poder bastante para comprar políticos que fazem as leis e aprovam elas, sabe? Então, essa percepção de que algo impalpável, algo imaterial, assim, sabe, vai, por si só, reger o fluxo da humanidade, sabe? Ou dar explicações. É conto de fadas, basicamente. Sabe? Você não entendeu o mundo como ele é, na sua complexidade. Então, assim, é que você é ensinado sobre como o mundo é. Na verdade, desde criança, né? Então, existem as leis, a Constituição, etc. Mas não é assim. O mundo é muito mais complexo, feio e horroroso do que parece, na verdade. Então, assim, essa discrepância, né? Nos aprisiona e nos torna manipuláveis, em grande medida. Mas, enfim, acho que a lei, o jurispositivismo, vamos dizer assim, né? É um exemplo bem abrangente, universal, nas esquerdas, inclusive, de idealismo e de pensamento metafísico por conta disso, né? Tudo bem. Continuando, então? Coitado do Steve. Pô. Coitado do Steve. Então, a gente tem que entender que não existem fenômenos isolados, ideias preconcebidas, pensamento como justiça eterna, não conseguem alcançar a totalidade dos fenômenos, porque não se apropriam dialeticamente das relações. Então, ficam presas ao sensível, ao perceptível. Então, por exemplo, você vê o Steve, se deu bem, não levou nenhum tiro, ou você vê o Steve, levou tiros leves sem pegar nenhum órgão sensível. Ou então, o Steve se fudeu, mas não morreu. Ou então, o Steve morreu e está num lugar melhor. Tudo isso você isola e você dá uma explicação que você quiser, porque você não está buscando fazer um entendimento material da realidade. Então, você vai fazer uma abstração metafísica a partir do seu desejo de explicar aquilo.
Uma explicação que você quiser, exatamente. Mindset. Então, a ciência da história só é possível com o pensamento dialético. É impossível entender os processos dos fenômenos sociais sem compreender os seus encadeamentos. E a gente tem que entender que a dialética acontece não apenas na história da humanidade, mas em toda a natureza. Agora eu vou mostrar um outro vídeo para mostrar como é um processo dialético na natureza. Cadê o Fábio? Porque foi ele que comentou dessa história para mim e eu me lembrei para trazer para esse... Opa, tô aqui. Deixa eu ver o que é. Eu vou pôr o vídeo que tem uns 4 minutinhos e eu vou lá buscar uma água para mim enquanto isso. Vê se está bom o som. Vamos ver. Já vamos. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados, os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. E algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales. E assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso, e a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então, o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então, os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar.
Muito bem. Bom, eu vou arriscar aí usando de um conceito da tua xará lá do curso do Capital, fazendo aquela contraposição da lógica dialética com a lógica formal, né? Que a dialética fala do ser e não ser ao mesmo tempo, ao invés de ser ou não ser. Então, o lobo ali, ele é, ao mesmo tempo, um predador, que seria algo nefasto, e, ao mesmo tempo, algo que beneficiou, né, aquela resiliência, né, dentro daquele ecossistema. Então, o concreto aparente que se apresentou na percepção do que era o lobo, na realidade, não era o concreto mesmo, concreto, né? Então, você precisa fazer, para chegar dialeticamente a uma percepção produtiva, ter um olhar crítico, né, diante do material. Aí você parte de uma coisa que aparentemente é a realidade, mas que na realidade a coisa é mais profunda, né? E aí você vai desmembrando essas percepções, tirando categorias ali e desmontando a realidade e depois remontando de novo. E aí sim você passa a conhecer aquela realidade de uma forma diferente. Quanto mais coisa você extrai dali, na abstração mental, mais você conhece da realidade que antes parecia, né, que era a realidade absoluta, né? Essa foi a percepção que eu tive. Não sei se está dentro do esperado pela professora de Marx. Bom, realmente, existe essa concepção de que há, né, a dialética da natureza. E, na verdade, cada vez mais tem a impressão de que é mais fácil usar pensamento dialético, a maneira de pensar a realidade dialética, para a natureza do que para a humanidade, né? Talvez por um distanciamento maior, não sei. Mas, enfim, acho que talvez a Marina ainda vai abordar isso aí, né? Mas a dialética tem 3 descrições fundamentais, assim. E uma delas é sobre a ideia de que tudo é movimento, né? Tudo está em constante movimento. A outra de que há contradições constantes, né? E também tem a questão da avaliação da quantidade para a qualidade, né? Mas, assim, tratando desse processo aí, né? O processo de análise dialética, o que acontece, parte de uma totalidade, né, e vai esmiuçando a raiz dessas transformações, dessa totalidade, né? E analisa desde o ser individual, né, o lobo individualmente, na sua complexidade própria, até a relação dele com os animais próximos, esses animais com o ambiente próximo, e assim por diante. Então, por isso que usa-se muito a analogia de descascar e depois remontar uma cebola. Não é só descascar, tem que se remontar depois para chegar realmente na superfície da totalidade. Nem focar demais na superfície, né? O ambiente melhorou por causa do milagre de Deus. Quero não parecer tão ateísta, revoltado. Ou então, nem ficar tanto na essencialidade, né? O lobo é um caçador, ele vai acabar com toda a vida aqui ali, acabou. Sabe, essa é o exemplo de pensamento essencialista, né? Que pega uma coisa que é fato, mas está na essência ainda, não fez uma remontagem da cebola, né? Pelas contas. E, bom, aí eu só quero aproveitar aqui meu tempinho para falar mais alguns rápidos exemplos aqui de pensamento dialético. Lá atrás falou do Napoleão Bonaparte, né? Mas a gente tem essa concepção de que a história da humanidade transformou-se por conta da ação corajosa ou ideia genial de algumas pessoas especificamente. Assim, Napoleão poderia ser um cara muito distinto em suas habilidades, qualidades, mas a ideia, uma maneira de pensar dialeticamente e materialmente, né, do ponto de vista do MHD, é qual? Se não fosse Napoleão, seria outro, ou seriam outros. Seria nos detalhes poderia ser diferente, mas aquilo ia acontecer, porque havia uma determinação material de uma contradição de classe ali, que levou a esse processo revolucionário na virada do século XVIII para o século XIX. Né, a burguesia chegando ao poder do Estado. Né? E acho que outro exemplo de processo dialético, agora já voltando para a natureza novamente,
é a mudança dos estados da matéria, né? Eu acho um exemplo fantástico. Então, veja bem, a água, conforme você aquece, ainda é água, né? Só que mais quente, né? Então, você adiciona calor, e se na lógica formal, você iria só ter mais água quente. Digo, água com uma temperatura maior. Você aumentaria a indicação dessa temperatura. Mas chega num ponto em que, repentinamente, você vai dar água para vapor, né? Isso é uma superação de estado. Então, pela quantidade, no caso, de calor, que é quantificável, né, em joules, física, você chegou a uma mudança de qualidade do tipo da coisa que você está falando, da natureza da coisa, sabe? Então, esse é um outro exemplo muito interessante para essa matéria. E a maneira de pensar sobre isso é a mesma maneira que a gente tem de pensar sobre uma revolução, sabe? Uma explosão que vai se transformando, chegando a um ponto de ruptura, de radical, de mudança de qualidade da sua natureza, sabe? Então, eu tentei encaixar aqui um monte de exemplo de dialética, mas é isso, esqueci mais o que eu ia falar. Esse ponto. Fábio? Bom, camaradas, esse exemplo me traz, enfim, um milhão de pensamentos. Ele sempre me pegou quando eu vi, em todas as vezes que eu vi. E eu lembrei muito da questão da crise dos pardais, que aconteceu lá na China, né? Que tinha, assim, uma intenção ótima, então tira essa coisa moral também, né, do processo. Tinha uma intenção ótima, que era acabar com a questão das pragas, né, e da doença que acometia o ser humano. Então, no pensamento daquele momento, tirar os pardais era reduzir a transmissão daquela doença, e aí se viu que gerava muitos outros efeitos, né, inclusive com o controle das pragas das lavouras, que enfim, nem é praga, mas aí já é outra coisa. Mas eu queria colocar uma luz sobre a ideia da alienação nesse processo, né? Que a gente tem uma intenção ali de resolver um suposto problema e vai intervém de uma forma, enfim, incisiva dentro de um processo que a gente não entende. E eu acho que a gente tem feito isso enquanto humanidade em vários lugares, né? Então, quando a gente intervém, por exemplo, no clima do planeta, a gente está interferindo no equilíbrio dinâmico muito delicado e muito complexo que a gente não entende, e isso vai gerar problemas enormes que a gente vai ter que enfrentar aí na frente, né? Então, um conceito que o Ernest Goethe coloca também de agrofloresta, ele gosta de falar muito isso, que a natureza ela funciona com uma relação entre os elementos que estão ali de amor incondicional e cooperação. E a gente saiu dessa lógica, né? Quando a gente toma consciência de si e começa a enxergar a natureza enquanto outra coisa, a gente começa a manipular a natureza e gerar esse tipo de distúrbio que acontece aí nesse vídeo e em outros milhares que a gente vê por aí. Então, quando a gente coloca também a natureza, elementos da natureza enquanto bons ou ruins, ou maus ou bons, a gente está também antropomorfizando esses elementos sem ter uma consciência do que é o efeito deles ali naquele lugar, né? Então, acho que é meio por aí, a gente está quebrando essa dinâmica, esse equilíbrio dinâmico da natureza sem entender como é que ele funciona. Então, vamos parar logo. Valeu. Pensando no capitalismo, né? MHD, criado pelo Marx e Engels, usado para estudar várias coisas. E isso é um cara muito de capitalismo. Também podemos usar para o patriarcado, que é uma coisa que estamos aí em discussão. Mas, pensando no capitalismo, né? Então, você faz a análise dialética, partindo da aparência para chegar até a essência, partindo da superestrutura para chegar à infraestrutura, né? Então, esse discurso aí de que está na superestrutura, na cultura, nas leis, de que o cara com CNPJ trabalhando 12 horas por dia com Uber, ele é um empreendedor, né? E você parte dessa aparência fazendo uma investigação super complicada e vai chegar na essência de que, na verdade, tem uma classe dominante, né, burguesa, todo mundo tem essa noção aqui, né, de que impõe seu interesse ali, impõe seu interesse de lucrar em cima da 99% da população, né? E aí, fazendo aqui uma perspectiva, né, também dialética aqui, eu falei lá atrás que a dialética lida com a transformação de quantidade em qualidade. E isso está associado ao processo de ruptura
que se tratando de humanidade, sociedade, a gente chama de revolução, né? Então, essa ruptura, essa revolução, né, acontece quando você tem a explicitação de uma contradição, né, basicamente. Dentro de uma perspectiva marxista, então, portanto, parte da MHD para analisar o capitalismo, nós deveríamos tensionar, explicitar essa contradição de interesses entre as classes do modo de produção capitalista, levá-las ao extremo sustentável, que permita essa ruptura da maneira mais natural possível, né? Pensando aqui rapidamente, não se pode imaginar não se pode esperar, né, que o burguês vá mudar de ideia e abandonar o poder que ele tem. Como eu disse lá atrás, né, determinação é sobre probabilidade. Vai ter um ou outro que, sabe, vai ser um traidor de classe. Mas, em linhas gerais, né, o que é mais provável, não é isso que vai acontecer, né? Há uma determinação de busca do poder ali. Então, da perspectiva marxista, né, a partir da análise dialética do processo, a gente deveria explicitar as contradições. Porque dialética é sobre isso também, sobre contradições, para levar a uma mudança de quantidade em qualidade, a causamento de uma ruptura, né? Agora, em se tratando do patriarcado, né, tem essa contradição, né, essa unidade de opostos, né, que só faz sentido quando tem o homem e a mulher, né, definição bem material dos dois, bem biológica também. Aí que há discussão, né, porque a ideia de uma revolução dentro do capitalismo, isso pressupõe você eliminar a existência de uma classe. É mesmo? Não significa necessariamente matar, mas a gente sabe que vai levar a conflitos e guerra e tudo mais. Mas, enfim, fazer com que não exista mais pessoas propriedades privadas no meio de produção. Agora, a ideia de uma ruptura, de uma revolução, se tratando do patriarcado, pressupõe eliminar o homem. Sabe? Então, ou eliminar uma subjetividade interna a ele, né, também. Enfim, então, o método é o mesmo, né, mas as consequências podem ser, de análise, podem ser bem diferentes, né, tratando dos objetos de estudo aqui. Bom, acho que a gente teve um rico debate, né, proporcionado pelo vídeo, que eu achei ótimo. Mas é mesmo a gente tentar entender, a grande base é tentar entender que as nossas construções sociais, o nosso comportamento, ele se dá a partir da necessidade, da demanda que um comportamento nos exige, um comportamento anterior do que a sociedade nos exige. E uma outra forma de socialização, por exemplo, que não dependesse dessa mercantilização da vida, a gente teria outras formas de lidar com o ambiente, com as outras pessoas. Então, a gente tem que sempre ter essa compreensão não essencialista do nosso comportamento e das nossas relações entre si, com o meio ambiente, e até a questão do capitalismo. A gente tem que entender que o capitalismo ele também não é moral, nesse sentido de vou fazer maldades. Ele vai fazer conforme a sua lógica, conforme o seu processo. Então, se a lógica é baseada no lucro, o pensamento racional é em cima desse processo, dessa determinação. Então, até quando na sociologia que você estuda o Weber, deixa eu ver o que o Otávio está falando. Focar demais no centro da cebola causa raiz, que é importante, mas é parte de uma totalidade maior. Acho que nem é tão isso. Quando eu falo em essencialismo, é pensar que existe uma natureza de se comportar de determinada forma, e não como uma responsabilidade social, entendeu? Então, por exemplo, quando você estuda Weber, isso, o homem é mau, a humanidade, o homem é o lobo do homem. A gente essencializa o comportamento que é dado socialmente, que é dado historicamente. Aí, voltando para o que eu ia falar do Weber. Quando o Weber fala de ação racional, destinada a fins, ele tem toda essa questão, você vai ver que ele está falando de comportamento burocrático, de empresarial, aí você vai ver que esse tipo não é um comportamento racional, é um comportamento racional dentro do contexto cultural do capitalismo. Então, não ele tem vários tipos de ação tradicional, a ação... agora não vai me escapar as outras ações do Weber, mas quando ele chama ação de racional, não é uma ação racional, é uma ação dentro da nossa sociedade vista como racional, mas ela é cultural também, ela é tradicional também, dentro da lógica do capital. Então, a gente tem que entender que os nossos comportamentos, eles são reflexo, e eles agem da complexidade do todo a partir de uma reatividade comportamental. Foi nesse sentido que eu quis trazer esse vídeo, nesse pensamento dialético também da observação da nossa
socialização, do nosso comportamento. E vamos seguir. Então, aí eu só trouxe mais uma imagem para também a gente conversar. Tipo, tem um acidente de carro. Quais são as explicações metafísicas? Quais são as explicações dialéticas que a gente pode dar? Indo nesse mesmo processo de pensamento. Então, tipo, a questão de entender a explicação metafísica é você pegar a sua verdade e tentar explicar um fenômeno e abstraí-lo e torná-lo absoluto, recortado da realidade material a partir do que você acredita. Então, normalmente, dentro da nossa sociedade, o que mais a gente vai ouvir é que era a hora da pessoa, que bateu porque estava precisando comprar um novo, eu estava querendo comprar um novo e aí eu bati por isso. Tem sempre uma explicação. Diga, Otávio. Bom, vou fazer um exemplo racional, né? Eu acho que isso aí, em geral, deve ter entendido já, né? Vamos dizer que foi o fim da jornada da pessoa na Terra, cumpriu sua missão, morreu, né? Outros vão explicar aqui por quê. Por exemplo, tem um estado que prioriza as rodovias por onde passa escoamento de produto, onde está a burguesia, e o resto está precarizado e vai ter mais chance de acidente, por exemplo. Enfim, dois exemplos aqui, uma explicação mais idealista, mais direta. Mas, assim, eu acho interessante a gente pegar um exemplo também do liberalismo, né? O liberalismo está no superestrutura, enquanto a ideologia dominante, né? A ideologia dominante do capitalismo, do modo de expressão capitalista. Porque, assim como a religião, cumpre uma função de justificar, né? Porque as pessoas vivem como vivem, né? E nisso, o liberalismo se pauta e foi se transformando ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, o liberalismo, né? Mas ele sempre teve uma coisa constante: defender a liberdade, né? A liberdade. Mas que liberdade é essa, né? Se a gente for realmente estudar a fundo, ao longo dos séculos, essa liberdade é a liberdade do usufruto da propriedade privada, né? E aí, a mídia liberal, né, que defende os interesses da burguesia, que é propriedade da burguesia também, vai defender essa liberdade como se fosse algo que tivesse sentido também para o trabalhador, né? Sendo que é muito diferente você ter a liberdade de usufruir da propriedade sobre uma fábrica gigantesca, produz a realidade como ela é, e você tem a liberdade de usufruir do seu carrinho feito nessa fábrica. Então, você impõe ali uma perspectiva idealista, né, de liberdade, que não é nem um pouco ética nem material. E eu acho que, enquanto comunistas, a gente não pode deixar passar essa questão aqui, porque de uma posição capitalista, ideologia dominante liberal, por vezes também fascista, e ela se pauta essa defesa da liberdade. Que liberdade é essa, né? Que é extremamente abstrata, extremamente, palavras vulgares, burra, né? Na sua prestação, uma liberdade que não se aplica, né, para uma parte conservadora. Mas a conservadora vai entender de outra forma, de uma forma bem simplista, né? A liberdade de eu falar o que eu quiser, é isso? Não. Liberdade de usufruto da propriedade privada. Liberdade de você ser escravo. Liberdade de você explorar a mão de trabalhador. Liberdade de você... a liberdade é ter o poder, eu sozinho, equivalente a de um Estado, sabe? Porque eu sou dono de 50 bilhões de dólares. Sabe? Então, sair dos conversas diretamente comigo, como se fosse um país por si só. Sabe? Entende? Então, é muito diferente da liberdade que o trabalhador interessa ao trabalhador, né, de fato. A liberdade de ter uma vida digna, justa, é o trabalho que ele faz. Mas, enfim, acho que agora dá para a gente passar já para o materialismo, porque eu estou toda hora adiantando aqui o materialismo. Enfim. Muito bem. Aí, assim, a parte da dialética, deu para entender? Conseguimos captar? Então, ótimo. Vamos lá. Então, vamos tentar entender um pouco a diferença do materialismo e do idealismo, que é trazer de novo essa mesma questão, né? O idealismo pensa nessa consciência que existe um absoluto, um espírito universal, uma imagética ideal que você molda, modifica. E o materialismo é a realidade objetiva que existe na própria matéria, na natureza. Então, não apenas existe fora da consciência, como a consciência é parte do produto da realidade material. Então, aí a imagenzinha. É a ideia que cria o mundo ou é o mundo que cria a ideia? Entendeu? Aí, vocês conseguem ler? Eu vou ler para vocês. Então, Descartes e Marx, aí ele fala, o mundo material não existe, é apenas um reflexo da nossa imaginação. Ele vai nessa, aí o Marx vai nessa.
Quer dizer que você vê, aí Marx, né? Quer dizer que você vê essa pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na sua imaginação? Isso mesmo, o Descartes falou. Aí o Marx vai lá e joga a pedra na cabeça dele. Ai, ai, o que você está fazendo, Cole? Você quebrou a minha cabeça. Ah, ah, ah. Ou seja, o pense logo existe não funciona muito bem porque a existência existe apesar de eu pensar ou não. É essa que é a questão. A existência das coisas existe eu pensando nelas, na existência delas ou não, né? Aí trazendo uma parte do texto que eu achei importante, que eu vou ler integralmente com vocês. A materialidade é uma pedrada na cabeça. E olha, Eric, e é interessante, e aí até vou trazer mais para frente esse pensamento e essa reflexão para a gente fazer, é que a forma como a gente pensa, colocada de maneira idealista para nós como, né, o piloto automático da nossa forma de pensar, ela é proposital para que a gente se mantenha nessa alienação, né? Então, a egocentralidade de pensar que a minha capacidade individual de explicar o mundo é tão poderosa quanto uma análise material, realista, científica da realidade, nos mantém nessa perspectiva psiquicamente narcisista. Então, a materialidade é uma pedrada na nossa cabeça, psiquicamente também. É o entendimento que a gente tem que nos tirar do centro. E entender que a realidade, ela existe, a gente tem que fazer afastamento do nosso ego para entender a realidade para além da nossa percepção egocentrada. E é muito difícil fazer isso, porque é assim que a gente aprende a pensar na sociedade capitalista. A certeza acima da dúvida é a investigação. A prática da militância demonstra como sabemos pouco. Ou, infelizmente, a prática da militância não consegue desconstruir isso na cabeça dos militantes. Os militantes continuam pensando assim. E a construção da dialética tem se mostrado também difícil, inclusive dentro da militância, como a gente tem percebido, né? E aí que interessante, porque eu falo tanto que eu queria muito fazer uma formação sobre pensamento crítico científico e falácias, porque isso também é um treino do cérebro que a gente tem que fazer para aprender a pensar, de uma forma que a gente saia do centro, que a nossa opinião, nosso pensamento egocentrado saia do centro. Eu não sou formada em Carl Sagan, mas eu sou uma fãzoca de Carl Sagan, de ceticismo, e foi por ele que eu cheguei no marxismo. Foi graças o Carlos Eduardo chama Carlos Eduardo por causa do Carl Edward Sagan. Homenagem ao próprio. Olha lá, muito bem, enfim. Darei essa aula ainda sobre falácias e pensamento cético, importante. Então, vamos ler aqui do texto do Estado. Em oposição ao idealismo, que afirma que só a nossa consciência tem uma existência real e que o mundo material, o ser, a natureza, só existem em nossa consciência, em nossas sensações, em nossas percepções, em nossas ideias, o materialismo filosófico marxista parte do critério de que a matéria, a natureza, o ser são uma realidade objetiva. Existem fora da nossa consciência e independentemente dela. De que a matéria é o primário, uma vez que constitui a fonte da qual se derivam as sensações, as percepções e a consciência. E esta, o secundário, o derivado, uma vez que é a imagem refletida da matéria, a imagem refletida do ser. Parte do critério de que o pensamento é um produto da matéria ao atingir um alto grau de perfeição em seu desenvolvimento e, mais concretamente, um produto do cérebro, e este, o órgão do pensamento, e de que, portanto, não cabe, a menos que se ceda num erro crasso, separar o pensamento da matéria. E é muito interessante, porque aqui está o Stalin trazendo que nós somos os seres biopsicossociais. Ele trazer a parte da biologia também importa, de que a gente pensa, porque a gente tem um cérebro que faz que a gente pense de determinada forma, que tem neurônios. Diga, Otávio. Uma rápida intervenção, né? Ele fala, inclusive, no ser inorgânico, no ser orgânico e no ser biológico, né? Ele tem esses 3 níveis, assim, sabe?
que é o ser inorgânico, por exemplo, uma barra de ferro. Já é complexo bastante. Depois, ser orgânico e ser biológico. Se não me engano, é uma construção dessa, assim, mas ele vai estabelecendo níveis de complexidade cada vez maiores. Então, esse que estava esquecendo. Então, ser inorgânico, orgânico e social. Esse mesmo, realmente. Então, a gente... eu quis trazer essa frase para a gente entender que nós temos uma realidade objetiva, que o nosso pensamento é reflexo, e mesmo assim ele é reflexo da realidade objetiva e também da nossa constituição física, biológica, orgânica. E é nessa relação complexa dialética, que é maravilhoso. Como é que isso virou vamos ser revolucionários? Eu queria saber. Na verdade, é interessante porque a gente está estudando sobre idealismo, materialismo, e esse pensamento de que a linguagem é capaz de moldar o pensamento e a ação das pessoas é o quê? A menos que, eu já falei, a menos que você tenha uma capacidade de poder político, econômico, para fazer isso de forma artificial, ou seja, você pegar, você tem classe trabalhadora, passa a chamar a classe trabalhadora de colaborador, de vendedor. Aí Ótimo exemplo. Você coloca você impõe ideologicamente, a partir de aparatos ideológicos, uma nova forma de ler o mundo que está amparada pela realidade material capitalista. Mas ela é colocada ideologicamente. Então, o sistema da linguagem eu acho muito interessante, né? Bem complexo. A gente pode se aprofundar mais também, né? Mas, assim, foi falado aqui sobre como a linguagem é uma ferramenta também de dominação, né? A superestrutura, né? No âmbito da superestrutura. Mas, assim, eu gosto também de trazer um exemplo aqui, né? Que ainda vai corroborar aqui no entendimento, né? Existem os povos esquimós que têm vários nomes de cor, né? Para aquilo que nós enxergamos apenas como um branco contínuo. Não, mas isso aqui é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Existem os povos lá de alguma região da África lá que tem vários nomes de cor para várias coisas que a gente vai enxergar no máximo como tom de marrom, né? E, bom, isso demonstra como, a partir de uma realidade material, bem físico, inclusive, foi necessário distinguir inteligentemente entre os tons de cor ou cores que eles enxergam ao seu redor. Talvez fosse ter uma questão de segurança para eles, ou uma questão de sobrevivência, enfim. E aí, nesse sentido, a linguagem nossa tem no plural, né, o masculino predominante, né? Então, todos, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente percebe traços aí do quê? De uma cidade que ainda é patriarcal, né? É um reflexo disso, né? E aí, poderia se imaginar que uma linguagem com um pronome neutro ali no meio poderia ser um reflexo, eventualmente, não estou nem falando aqui de não binário, enfim, é um reflexo de uma cidade e que não tem essa distinção de poder entre os sexos, né? Mas impor isso para a linguagem simplesmente é idealismo, né? Faria mais sentido você simplesmente demolir essas relações sociais na sua materialidade, para depois isso se refletir, né, na superestrutura através de uma linguagem diferente. Porque é o que acontece, né? E a superestrutura, ela demora mais para mudar, né? Ela fica com os resquícios do que já houve no passado. Mas aos poucos ela vai mudando, e refletindo a nova realidade material nas suas relações mais fundamentais. E depois até quero citar modo de produção. Mas, enfim, então, assim, sim, pensar numa linguagem que tenha, nem estou falando de não binária aqui não, mas assim, que tenha, né, o plural neutro, né, tem essas opções que não sinalizem uma primazia do masculino, seria um fruto de uma sociedade mais equilibrada nesse sentido. Mas a gente tem que criar a sociedade primeiro. Tem que... Otávio, eu posso perguntar um negócio? Oi. O inglês tem muito menos designação de gênero que o português. Pois Faz dos lugares com língua inglesa dos Estados Unidos um lugar melhor? Não, realmente não. Então, por isso que a gente precisa estudar mais essa questão da linguagem. Mas, enfim, de qualquer modo, a linguagem não deixa de ser uma manifestação da superestrutura, né, de uma infraestrutura, né? Isso pode variar de região para região, talvez. Enfim, mas tá aí, o argumento não falta, acredito. O Eric, antes só da Melanie falar, eles usam o plural porque não tem como usar, porque não tem... É mais difícil você trabalhar numa língua que ela tem muito menos designação de gênero, então você vai acabar nessas coisas de falar dentro, falar
Senhor, socorro. Não, só falar que eu vou terminar com esse slide mesmo, e que queria saber se vocês conseguiram dar até essa parte que a gente estudou, que a gente pensou junto, de entender a dialética, de entender o que é idealismo, metafísica, o que vocês acharam até agora dessa dinâmica de vir trazendo coisas para a gente conversar. 10, nota 10. Então, tá ótimo. Só por curiosidade, eu preciso sair, mas vou trazer só esse último para fechar, porque é muito interessante, e fica de tarefa de casa, por assim dizer, e depois o Otávio... Como eu sou da área de ciências sociais, e eu sou, infelizmente não, porque eu gosto, da antropologia, a antropologia é uma infestação idealista, pós-moderna, pós-estruturalista, que é uma desgraça. Então, eu trouxe aqui uma frase não é do antropólogo, mas falando sobre ele, do Bruno Latour. Foi, então, instigado pela legenda da foto e pelo tema da causa da morte do antigo monarca, está falando referente ao Ramsés II, faraó, que Bruno Latour levanta a seguinte hipótese. E se, em vez da degradação dos seus restos mortais, que eles estavam lá, os cientistas vendo, né? Tivéssemos descoberto que a causa da morte de Ramsés II havia sido o desenvolvimento de uma tuberculose. Acaso poderíamos afirmar, pergunta-se Latour, que ele morreu de uma doença cuja causa foi demarcada apenas no final do século XIX, com os trabalhos do bacteriologista Robert Koch? Ou seria anacrônico, por outro lado, deslocar o bacilo até o século XIII a.C.? Em outras palavras, o anacronismo é uma política temporal que se aplicaria apenas ao mundo dos humanos e dos objetos técnicos, ou a sua jurisdição se estenderia também aos objetos científicos? Aportuguesando, o Bruno Latour estava perguntando que se o Ramsés II tivesse morrido de tuberculose, se a gente poderia falar isso, já que ele morreu muito antes dos cientistas falarem que a tuberculose era causada por uma bactéria específica. Este é o grau de idealismo, pós-modernismo e pós-estruturalismo que vivenciamos nas ciências sociais. Então, como que a minha finalização da reunião, bom, isso acho que é uma bela demonstração do que é a ciência social dominante hoje em dia, né? Nem um pouco revolucionária, porque não entende o mundo que nós vivemos, né? Deliberadamente feita dessa forma. Em benefício de quem? Né? De uma burguesia. Exatamente. Bom, mas aí, para finalizar essa reunião aqui, eu gostaria de encaminhar uma pergunta que já pode gerar uma reflexão, né? Quantos de vocês aqui saberiam me explicar o que é modo de produção? Então, essa pergunta. Quantos de vocês saberiam explicar o que é modo de produção? Modo de produção. Sabe? É um conceito fundamental, é importantíssimo. Legal. É o modo como se produz a riqueza numa determinada sociedade. Né? Em linhas gerais, sim, com certeza. Desculpa atropelar um pouco. Mas, assim, é que isso se subdivide em dois conceitos muito importantes, né, que são as ações de produção e os meios de produção. E é uma das coisas mais importantes para entendermos no estudo do MHD e do marxismo, né? E, bom, até mais, Robin. O que Marx vai dizer, né, através do MHD, estudando o capitalismo e a história da humanidade como um todo, é que não é a ideia de alguns poucos gênios, não é a ação corajosa de algumas poucas pessoas, tampouco de uma maneira, né, determinista, a geografia, simplesmente, né? Os países do trópico são pobres, os países das regiões temperadas são ricos, né? Não são essas coisas que explicam a história da humanidade. Não é isso que vai explicar como a sociedade vai existir. É a maneira como ela se organiza para produzir o necessário para não morrer de fome. Em linhas bem vulgares, né? A maneira como ela vai se organizar para produzir o que ela precisa para sobreviver. É isso que mais importa quando se estuda a história da humanidade, né? E o motor vai ser a luta de classe, né? Então, assim, isso impõe sobre determinações fundamentais, importantíssimas. E existiram vários modos de produção ao longo da humanidade, né? E como feudalismo, mercantilismo, capitalismo, entre outros. Né? O capitalismo é só mais um nessa história toda. Ele transiciona entre si dialeticamente, como aquele ponto de ruptura da gelo virando água, da água virando vapor, sabe? Através de revoluções, né? Então, pensar sobre o conceito de modo de produção e seus elementos constituintes, ou seja, relações de produção e
meios de produção é algo fundamental, importantíssimo, e que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui, e é uma bela introdução para o que vem depois, é marxismo, a ciência marxista. Eu acho que seria uma ótima coisa para se deixar, para quem quiser estudar mais, para quem quiser refletir a respeito, né? A maneira como a cidade se organiza para produzir o que é necessário, para ela existir, para não morrer, simplesmente, é o que mais importa. Isso que mais importa, no final das contas, sabe? E essa produção gera um excedente, que é ficar às mãos de alguma classe, enquanto a outra trabalha. Historicamente, sempre foi assim, né? Mas imagina chegar na modo de produção em que você produz mais do que é necessário para todo mundo viver muito bem, muita vontade, e ainda assim existir desigualdade, ainda assim existir exploração, completamente artificialmente imposta. Bom, e esse é um ponto importantíssimo que eu particularmente valorizo pra caramba, o conceito de modo de produção, sempre falo muito sobre isso. Mas, enfim, então fica aí a reflexão, orientação, né, para quem quiser se informar mais. E semana que vem a gente continua com essa aula riquíssima aí, que a Marina trouxe. Eu acho que se existissem, né, mais cadeiras, né, de marxismo nas universidades, seria interessante, né, pensar a respeito. Mas, aparentemente, segundo ela, só tem um semestre na Unicamp disso, né? Então, talvez não seja uma carreira muito produtiva. Deliberado também isso. Bom, quanto menos Marx, melhor. Para a manutenção da lógica. E eu vou tentar falar mais devagar do que eu falo, muito rápido. Bom, muito obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado pelo ótimo trabalho da Marina. Todos nós, executivos, estamos conduzindo essa reorganização da UMA, essa profissionalização da UMA da maneira mais carinhosa possível. Marina, Fábio, colega, Robin, Melanie, Robson, que está um pouco afastado agora, Eric, que não falei antes, enfim, tudo que está acontecendo na UMA é fruto de um trabalho maravilhoso, fantástico, com essas pessoas que eu tenho muito prazer de trabalhar junto. Nada disso seria possível com essas pessoas. Às vezes eu peço uma apresentação simplesinha assim para a Marina sobre aquele tema, ela faz 24, 25 slides, foda-se pra caramba, surpreendentes, e ainda uma discussão riquíssima que nem cabe numa reunião só, né? Então, é muito prazeroso fazer parte disso, e possamos fazer com que isso vá longe, com que isso tenha um futuro realmente ambicioso.